Já começou? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema muito importante para o Enem e para os vestibulares também. São os regimes totalitários. Mas afinal, o que é um regime totalitário? Hum, Vou usar o celular da minha filha, tá? E vou dar uma olhada no significado, ou qual é a definição de regime totalitário segundo o Google. Acompanhe o texto aqui comigo. Totalitarismo é um sistema político no qual o Estado, normalmente sob o controle de uma única pessoa, político ou facção, ou classe social também, não reconhece limites à sua autoridade e se esforça para regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada. Essa é a definição da Wikipédia para os regimes totalitários. Bom, mas quais são as características de um regime totalitário? É isso que a gente vai ver hoje. E atenção, totalitarismo, os regimes totalitários, eles são muito cobrados no vestibular. E o resuminho de hoje, ele é uma abordagem geral de todas as características dos regimes totalitários. Então, serve para o fascismo, serve para o nazismo, serve para o franquismo na Espanha, serve para o salazarismo em Portugal, serve para a Era Vargas aqui no Estado Novo, no Brasil, para o regime militar no Brasil também. Então, os regimes totalitários, eles apresentam algumas características que são fixas, que não mudam, tá? O que a gente tem que ficar atento é que um regime totalitário é um regime autoritário. Então, por exemplo, quando você defende um regime totalitário, é a mesma coisa de você convidar a sogra para vir morar na sua casa. Você vai perder toda a sua liberdade. E quem vai convidar a sogra para morar em casa? Não, eu convidaria. Vocês sabem disso. Bom, primeira característica de um regime totalitário: nacionalismo. O que seria o nacionalismo? Valorização dos símbolos nacionais. Mas isso é positivo. Valorizar a nação, as coisas do país, da nação. O problema é quando o nacionalismo ele é extremado. Quando o nacionalismo ele é extremado, ele pode gerar xenofobia, um exagero. A nação, as coisas da nação são mais importantes que as pessoas. Isso pode levar a exageros e a xenofobia. Xenofobia. Vocês sabem o que é xenofobia? Essa palavrinha ela é muito recorrente nos vestibulares. Por isso é muito importante que você saiba o significado dela. Então vamos de novo dar uma olhada no Google para saber o significado de xenofobia. Marquem essa palavra, ela pode aparecer nas suas provas. Xenofobia. Só um minutinho. Bom, segundo o Google, xenofobia: desconfiança, temor, antipatia por pessoas estranhas ao meio daquela que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou que vem de fora do país. Xenofobismo. No caso aqui, a xenofobia principalmente em relação ao estrangeiro, o ódio ao estrangeiro, as coisas do estrangeiro, ao que o estrangeiro representa. Por exemplo, o estrangeiro que ameaça a cultura da nação, que pode influenciar de alguma forma. Então essa é a xenofobia. A aversão, o ódio ao estrangeiro ou as coisas do estrangeiro também. Por exemplo, citar um exemplo atual. Um mexicano que vai tentar entrar nos Estados Unidos. Se ele for pobre, ele é bem-vindo no país? Então, um sentimento de xenofobia, uma aversão aos mexicanos que buscam uma vida melhor nos Estados Unidos. Inclusive lá com o plano da construção do muro entre os Estados Unidos e o México, que o presidente dos Estados Unidos quer que o México pague, inclusive. Lembrando, pessoal, voltando um pouquinho na história, que aquele território, boa parte do território mexicano foi anexado pelos Estados Unidos. Então, onde ficaria o muro ali, já foi território mexicano. Beleza? Então, primeira característica, nacionalismo, que pode ser extremado. Militarismo. Valorização dos símbolos militares, das coisas militares. Inclusive, em alguns regimes totalitários, a militarização da educação. Para que militarizar a educação? Para facilitar o controle e a introdução da doutrina do Estado. Então, o Estado, a educação, as escolas, elas vão ensinar a doutrina do Estado sob um regime militar, o que facilita o controle, a implantação, a disciplina nas escolas. Então, uma outra característica dos regimes totalitários é a militarização da educação, ou o controle, mesmo sem militarização. Nos regimes totalitários, normalmente, a educação ela é usada para
para implantar a doutrina do Estado, ou seja, a população vai aprender o que o Estado deseja. E normalmente, né, tudo lindo em relação ao Estado, ou seja, o Estado sendo traçado, sendo visualizado na educação como uma coisa perfeita. Então, uma das características fundamentais dos regimes totalitários é o controle educacional. Usam as escolas para implantar na população a doutrina do Estado. Essa característica é muito importante, tá? Restrição às liberdades individuais. Fico pensando nisso, ó. Vou sair com um cartaz, por exemplo, totalitarismo já. Saio nas ruas protestando com um cartaz totalitarismo já. Vou pensar aqui no cartaz. Bom, o que eu tenho que entender? Os regimes totalitários, eles não aceitam contestação. Isso é uma característica dos regimes totalitários. Então, a contestação ela é reprimida, com violência. As pessoas perdem a liberdade, perdem o direito de ter opinião, perdem o direito de contestar as ações do Estado. Eu entendo que isso não é bom, né? Afinal, a democracia não é perfeita, mas dentro de uma democracia, nos parâmetros normais, a gente pode expressar nossa opinião, contestar as ações do Estado, criticar dentro do limite, lógico, né? Criticar o governo em suas ações. Nos regimes totalitários, a população não tem o direito de fazer isso. E normalmente quem faz desaparece, tortura, ou seja, um regime autoritário. Outra importante característica dos regimes totalitários é o controle dos meios de comunicação. Então, por exemplo, a imprensa em um regime totalitário ela é controlada, ou seja, vai sair na imprensa apenas o que o Estado autoriza, o que o Estado quer, o que o Estado deseja, porque a imprensa ela passa a ser controlada. Por exemplo, o nazismo de Hitler. Hitler usou muito a propaganda para implantar a sua ideologia na Alemanha. E ele tinha algumas opiniões, por exemplo, sobre a população. Né? Resumindo as frases, ou o pensamento dele. A população é burra. Por isso, a mensagem deve ser simples e repetida muitas vezes, para que a população consiga entender essa mensagem. Pensa nisso. O ministro, né, das comunicações, seria uma espécie de ministro das comunicações do Hitler, o Goebbels. Ele tem uma frase que é atribuída a ele: uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade. Uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade. Minha sogra é linda, minha sogra é linda, minha sogra é linda, minha sogra é linda, minha sogra é linda. Uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade. Outra característica dos regimes totalitários é o unipartidarismo, um único partido político. Isso é muito sério, por quê? Se você tem um único partido político, você tem uma única corrente ideológica no poder. Ou seja, você não tem oposição, você não tem o pensamento contrário. Ou seja, o desejo do governo com um partido único, ou o que o governo quer, vai ser aprovado pelo parlamento e tudo mais. Quando o parlamento existe no regime totalitário. Ou seja, um único partido, partido fascista, partido nazista. Ok? Unipartidarismo, guardem o termo. Ou seja, não existe oposição. Outra característica importante dos regimes totalitários é a justificativa da sua implantação. Por exemplo, o regime totalitário, quando ele é implantado, ele precisa de uma justificativa. Então, por exemplo, eu invento ou crio um inimigo e esse inimigo deve ser combatido, esse inimigo ele deve ser eliminado, ele deve ser morto, ele deve ser destroçado. Ou seja, é necessária a criação de um inimigo, esse inimigo ele deve ser destruído. Por exemplo, em 1937, quando Getúlio Vargas implantou o Estado Novo, né, surgiu o Plano Collor. O que foi o Plano Collor? Uma tentativa de golpe comunista no Brasil. Os comunistas tomariam o poder. Na realidade, esse plano foi uma invenção dos militares, do governo, para justificar a implantação do Estado Novo e a permanência de Getúlio Vargas no poder. Ou seja, no caso aí, o inimigo seria o comunismo. A outra coisa importante sobre Vargas, né? No governo dele, ele criou o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, que seria o órgão responsável pela comunicação do Estado na época. Como era um regime totalitário,
esse órgão ele cuidou da implantação da ideologia do governo, ou seja, o governo tratado como a coisa mais maravilhosa do mundo, as ações do governo, tudo muito positivo. É nesse contexto, aí, ou nesse momento, que foi criada uma coisa que vocês devem conhecer. Por exemplo, em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. A Voz do Brasil, na realidade, a Hora do Brasil, foi criada na época, no governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, e permanece aí até hoje. E aí, para que ela foi criada? Para divulgar a ideologia do Estado. Né? Normalmente, durante a Voz do Brasil, para quem escuta, eu acho que ninguém escuta. Alguém deve escutar. Bom, durante a Voz do Brasil, a gente percebe que as notícias em relação ao governo, aos parlamentares, são sempre muito positivas. Então, foi uma forma que o Estado usou para divulgar suas ações. A Voz do Brasil. Lembrando, hein, pessoal? Então, ó, repassando aqui os itens. Nacionalismo extremado, que pode gerar xenofobia. Militarismo, inclusive com militarização da educação. Restrição às liberdades individuais, ou seja, as pessoas perdem o direito a ter opinião. Controle rígido dos meios de comunicação. Essa é importante. Ó. Aqui no Brasil, durante o regime militar, por exemplo, eu não lembro se é na Folha ou no Estadão, né, o censor do Estado ele proibiu uma notícia, aí eles colocavam no lugar da notícia, lá no meio do caderno de política, por exemplo, uma receita de bolo ou um poema. Ou seja, a comunicação ela é controlada. Por isso que algumas pessoas têm a impressão, né, que durante o regime militar tudo funcionava muito bem. Lembrando que a imprensa ela era controlada também. O último item, faltou aqui, né? Controle das comunicações, unipartidarismo, um único partido, a invenção de um inimigo e esse inimigo deve ser combatido. E o último item, o culto a um líder. Um líder, uma pessoa que se apresenta como uma solução para todos os problemas. Esse líder deve ser cultuado, deve ser homenageado, e a imagem dele é apresentada pelos cantos do país, em grandes painéis, na capa de livros didáticos ou de apostilas. Ou seja, dentro dos regimes totalitários, a gente tem o líder, a pessoa que representa a nação e que vai conduzir a nação ao sucesso, o povo à vitória, à glória e tudo mais. A gente sabe que na Europa, né, um pouquinho ali antes da Segunda Guerra Mundial, alguns líderes subiram ao poder. Entre esses líderes, esse cara aqui, ó, né, que surge na Alemanha como a solução de todos os problemas. E a gente sabe, né, que depois que ele assumiu o poder, as consequências que vieram depois, né, a Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos, extermínio dos judeus, né, esse regime de extrema direita que acabou subindo ao poder na Alemanha. Não só na Alemanha, tivemos também na Itália Mussolini, está aí a foto. Na Espanha o Franco, é o franquismo. Em Portugal salazarismo. Derivação do nome dos dois, tá? Aqui no Brasil a era Vargas, o Estado Novo, também um regime totalitário. E durante o regime militar, também um regime totalitário. Ou seja, finalizando, pessoal, essas características elas são gerais. Então, acredito que elas podem ajudar muito nas questões que vão aparecer no vestibular sobre regimes totalitários. Normalmente eles apresentam as mesmas características. Aí a dica, normalmente quando tem esse tipo de questão, eles tentam confundi-los. Por exemplo, o regime totalitário ele é extremamente democrático. Em um regime totalitário você pode exercer o seu poder de opinião. Em um regime totalitário a população escolhe os governantes através do voto livre e democrático. Será? Em um regime totalitário, as pessoas têm o direito de ir e vir, não podem ser presas sem julgamento justo? Será? Os regimes totalitários, portanto, né, é o Estado controlando todas as ações, impondo a sua vontade na população e tirando a sua liberdade. Ok? Lembrando, defender a implantação de um regime totalitário é como trazer a sogra para morar na sua casa. Beijo, pessoal. Obrigado, valeu. Não esquece de acessar o canal. Acessar não, se inscrever no canal. Tchau, tchau.